Bom dia, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Saúdo os irmãos que nos acompanham na internet. Hoje nós vamos dar continuidade, ao estudo da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25 da igreja. Nós já vimos 3 incisos, Nós vimos o que é a igreja universal, católica. Esse termo católica, que quer dizer universal, a igreja invisível, que é a soma de todos os eleitos. Nós também vimos a importância da igreja visível, e sua internacionalidade. A igreja visível não é só a igreja dos judeus. Na última aula nós vimos o que Cristo deu para a igreja, e qual finalidade. Ele deu, primeiramente os profetas, depois mestres e os apóstolos, e hoje os pastores, com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da igreja. E hoje nós vamos ver quão perfeita é essa igreja universal, e a permanência dela nesse mundo e a sua pureza. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11. Capítulo 11, eu vou ler o versículo 3 e 4. Os irmãos acompanhem. Romanos 11, 3 e 4. Diz o seguinte, ele fala que Elias proferiu essas palavras, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram tirar-me a vida. E disse-lhe, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, Tu és santo, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, toda adoração, porque o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador, tudo que existe. Pai, por isso Te louvamos e Te adoramos. Diante da Tua santidade, Pai, nos humilhamos e pedimos perdão pelos nossos pecados, porque são muitos. Tudo aquilo que fazemos que entristece o Teu Espírito Santo, tudo aquilo que não colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, para que possamos andar diante de Ti, fazendo a Tua vontade, como igreja, como cristão. E hoje aqui, estudando, Pai, a Tua palavra, veremos a pureza da igreja, a pureza daqueles que o Senhor escolheu, que possamos a cada dia buscar ser mais santos. O Senhor nos ordena, nos ensina, nos ajuda a tornarmos esse texto claro, para que possamos ser edificados e conformados à imagem do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o contexto desse texto, Elias estava sendo perseguido lá pela Jezabel, e ele diz, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram tirar minha vida, Ele estava achando que só ele era fiel a Deus, só tinha sobrado ele, mas Deus responde: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Talvez você esteja hoje, ou por algum momento você já esteve desanimado, porque você falou: não, Senhor, só eu que tenho me esforçado, só eu que tento ser fiel a Deus, e alguns irmãos, ou talvez até alguns líderes ou pastores. Hoje nós vemos quantos escândalos aí na igreja que se diz evangélica, mas Deus sempre reserva aqueles que não se dobram a Baal. Deus sempre reserva uma semente pura, uma semente santa, e é isso que nós vamos ver hoje, a pureza da igreja. Quão perfeita é a igreja universal, Essa igreja é invisível, ela é perfeita, ela é pura, ela é santa, mas nós temos também a igreja visível, que ela é a soma dos eleitos e também daqueles que não são. Então, os irmãos prestem atenção nesse texto, para que possamos absorver o máximo possível
sobre a pureza da igreja, a maior, né, ou menor visibilidade dela, né, diante do mundo. Então, o inciso 4 da confissão, os irmãos acompanhem aí nas Bíblias ou no aplicativo, ele diz o seguinte, né, esta igreja católica, que é a universal, a igreja invisível, tem sido ora mais ou ora menos visível. Então, por um determinado tempo, essa igreja invisível, essa igreja, né, tem sido mais visível ou menos, dependendo da época. Por quê? Porque a maior ou menor visibilidade dessa igreja depende da quantidade de eleitos nela. É isso que ele está dizendo. Se hoje aqui a igreja presbiteriana de Dracena tiver mais eleitos, uma porcentagem maior de eleitos, ela vai ser mais visível, né, diante do mundo, né? E ele continua, as igrejas particulares que são membros dela, então as igrejas particulares, a igreja presbiteriana de Dracena, a Damantina, a igreja batista, que são membros da igreja invisível, né, que são mais ou menos puras conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho e administrado as ordenanças e celebrado o culto público. Então, os sinais dessa visibilidade e da veracidade da verdadeira igreja é o quê? O evangelho autêntico, os sacramentos corretos, né, e o culto teolacrático. O que é isso? Culto teolacrático, né? A gente já ouviu falar em teocrático, né? Mas teolacrático, né, é aquele culto que oferece adoração, né, devida, dada somente a Deus. Se nós, no nosso culto, nós oferecemos um culto somente a Deus, toda adoração somente a Deus, então nós estamos tendo um culto teolacrático, um culto correto e bibliocêntrico, que tem a Bíblia como centro, e também a disciplina eclesiástica. E essas são as evidências, os sinais, da verdadeira da igreja. Então, é por isso que o texto diz, essa igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros delas são mais ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Então nós temos, né, referências aí, como nós já lemos, Romanos 11:3, Atos, e 1 Coríntios. O que João Calvino disse sobre esse tema, né, sobre a igreja? Ele diz que para que nós reluza a verdadeira religião, é preciso considerar isto, que ela tem a doutrina celeste em seu ponto de partida. Nem pode provar sequer o mais leve gosto da reta sã doutrina, a não ser que nela se faz discípulo da Escritura. Então, a verdadeira religião, se ela não se ela quiser provar apenas uma porcentagem, né, um leve gosto da sã doutrina, ela tem que ser discípula da Escritura. Nós temos que fazer tudo conforme as Escrituras, donde também provém o princípio verdadeiro, o verdadeiro entendimento, quando abraçamos reverentemente o que Deus quis testificar nela acerca de si mesmo. Ora, não só a fé consumada ou completada em todos os seus aspectos, mas ainda o reto conhecimento de Deus nasce da obediência da palavra. Então mostra que a pureza da igreja, a igreja é mais pura ou menos pura, conforme ela obedece mais ou menos a palavra. Se a igreja presbiteriana de Dracena obedece mais a palavra, ela vai ser mais pura. Se ela obedece menos, vai ser menos pura. Então, é isso que o texto da confissão está dizendo e que Calvino também complementa, né? E o Senhor, né, declarou em João 17:17. Algum irmão está com o microfone que gostaria de ler? João 17:17. Mas alguém quiser já abrir também em Efésios 5:26.
irmão vai ler? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a santificação vem da verdade, né? E a verdade é a palavra. E Efésios 5:26. Efésios 5:26. A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então, novamente, o escritor de Efésios dizendo que a palavra santifica, né? O crente santifica a igreja. Então, o que purifica mais a igreja de Cristo é a palavra de Deus. Por isso, uma denominação eclesiástica se distancia ou se aproxima. Se ela se distancia ou se aproxima da palavra de Deus, a sua pureza vai aumentar ou diminuir. E nós vemos que quando uma igreja distancia muito da palavra de Deus, ela pode até morrer. É como nós vemos a própria igreja da Europa, né, que foi há 500 anos atrás, foi onde aconteceu a reforma. E hoje, né, o que aconteceu com as igrejas lá? O liberalismo entrou, tem igreja hoje que virou boate, tem igreja hoje que virou prédio público e tem igreja hoje que está em ruína. Então, se a igreja, se a denominação se afastar da palavra, a sua pureza vai diminuir, e isso pode causar a morte da igreja, como um câncer, né? Começa ali apenas em algumas células e se não cuidar, ele vai tomar todo o corpo e pode estar destruindo ali a vida. Então, o que o texto reforça também é que o cumprimento das ordenanças é crucial. Tem que se cumprir as ordenanças de forma correta. O batismo e a ceia e também a disciplina. A disciplina, não sei se os irmãos já viram essa diferenciação, tem a disciplina formativa. O que é isso? É o que nós estamos tendo aqui hoje. Estudando a palavra, sendo disciplinados pela palavra, que ela contribui para a nossa formação e para a nossa educação cristã. E também tem a disciplina corretiva. Então, formativa e corretiva. Corretiva é o quê? É quando o conselho, a igreja vai lá e vai disciplinar os faltosos, que estão em algum pecado, vai alertar aqueles que estão relapsos, em seguir a palavra do Senhor, e vai incentivar. A disciplina corretiva também incentiva aqueles que estão sendo fiéis a continuar sendo fiéis. Porque se um irmão que está fiel com a igreja, está fiel com os mandamentos, fiel com Cristo, vê um irmão que vive em pecado, vive de qualquer jeito, não sendo disciplinado, então nem por Deus nem pela igreja, ele fala, então eu também eu não vou me manter firme. Às vezes o irmão não tem o pensamento certo de Deus, fala, não, mas aquele ali vive em pecado, vive fazendo isso, aquilo, e Deus não disciplina, a igreja não disciplina, então eu vou desanimar também. Pode acontecer isso. Então, a disciplina corretiva também serve para animar aqueles que estão firmes diante da palavra de Deus. Então, por isso que a confissão diz, no início aí, na primeira parte, esta igreja católica tem sido ora mais ou ora menos visível. Então, para os reformados, a igreja invisível, como nós já vimos nas aulas anteriores, é a soma de todos os eleitos. A igreja invisível, aqueles que já passaram pela terra e já morreram, aqueles que estão hoje aqui vivos, em diversas denominações, e aqueles que vão se juntar nessa igreja no futuro. Essa é a igreja invisível.
E é a igreja que Deus chamou. Essa igreja vai perseverar e Deus vai santificar. Porque ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não somos nós que edificamos a igreja. É o próprio Cristo que edificou a igreja e ele nos santifica. Todos que foram salvos, aqueles que estão sendo salvos, e aqueles que farão parte, eles estão inclusos na igreja invisível, em diversas denominações, não só na igreja presbiteriana. Então, diversas denominações têm ali, em algumas denominações, uma menor quantidade, em algumas, uma maior quantidade. Mas a igreja visível, ela tem várias denominações, várias formas de governo, características, disciplina, liturgia. Como nós podemos comparar com a igreja de Jerusalém. Como que era a igreja de Jerusalém? Ela era mais voltada ao Velho Testamento, ela tinha um sistema democrático de governo, tinha um pastorado fixo, e a ação de Deus era mediante a palavra revelada. Então a igreja de Jerusalém seguia isso. Já a igreja de Corinto era o governo e a doutrina, eles acreditavam que era diretamente ali do Espírito Santo, que governava a igreja, que doutrinava a igreja. E nós vemos que em Jerusalém, o que acontecia? Se a gente for comparar a igreja de Jerusalém e de Corinto, a igreja de Jerusalém tinha mais eleitos. É por isso que ela era mais visível, era mais santa, mais fiel. A igreja de Corinto tinha aquele monte de problema, tinha aquele monte de briga que Paulo teve que escrever 2 cartas para corrigi-los. Por quê? Porque ela tinha menos eleitos. Então, resumindo, a maior ou menor quantidade de eleitos é o que vai identificar ali aquela igreja como mais pura, mais santa. Então, aquela igreja lá, tem um monte de problema, tem um monte de... Nem parece uma igreja, mas é porque ela tem menos eleitos. A gente não pode pensar que somente em uma igreja. Nós já vimos que a igreja é internacional. Naquele país, a igreja é menos visível, tem muitas seitas, muitas perseguições. Então ali ela está sendo menos visível. Por quê? Porque tem uma quantidade menor de eleitos. Mas isso varia no decorrer da história. E como a gente pode identificar essa igreja autêntica, essa igreja mais autêntica? Existem alguns sinais. O primeiro é sinais teológicos, que a gente encontra pela Escritura, e ministeriais. Qual que é o primeiro? A Escritura como única regra de fé e norma de conduta. Se nós temos uma igreja que tem a única regra de fé e prática e norma de viver com a Bíblia, então essa igreja tem esse sinal de autenticidade, ela tem esse sinal de igreja verdadeira. A Bíblia não pode ser adulterada, nem acrescentada, e também não deve ser mal interpretada. Não adianta você falar, não, a Bíblia aqui na minha igreja é a única regra de fé e prática, mas você interpreta tudo errado, com textos isolados, e ainda serve para sustentar algumas heresias, porque as heresias vêm da onde? Da própria Bíblia. Eles vão lá, mudam um texto para que você acredite naquilo ali. Tudo descontextualizado. Então eles modificam ali. Então a Escritura tem que ser a única regra de fé e prática. O Evangelho ele deve ser corretamente ensinado e pregado. O Evangelho é somente pela fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas a gente vê que os próprios arminianos dizem que a salvação ali é pelas obras. Você tem que fazer alguma coisa. Você que aceita Cristo, então também está errado. É por isso que é indispensável que a igreja tenha pessoas que ensinam verdadeiramente a palavra do Senhor e as Escrituras somente. Para que a igreja tenha essa Escritura como única regra de fé e prática.
E também não podemos colocar a tradição da igreja, como os romanistas fazem, como acima da Escritura. Não, é a Escritura, como única regra de fé e prática, interpretada corretamente. Mas nós temos também outro sinal, esse é apenas um sinal. Qual é o outro sinal que a gente pode identificar como uma igreja verdadeira? Alguém tem uma... Não quer arriscar? Disciplina também é um. Qual é o próximo? Sacramentos administrados corretamente. Quais são os sacramentos? Conforme a Bíblia ensina. O batismo e a ceia, Mas nós vemos que outras igrejas aí inventam um monte. O batismo deve ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Cristo ensinou lá em Mateus 28:19. E o elemento material ali deve ser exclusivamente água. Se é por imersão ou por aspersão, tanto faz. Por quê? Porque isso não é uma regra. Não é algo que vai mudar. O que é o problema é quando a igreja romana, o que eles fazem? Eles acrescentam na água, não sei se os irmãos sabiam, eles acrescentam sal, a água do batismo, saliva do padre, óleo bento, vela acesa, padrinhos, tem padrinho, sinal da cruz. Imagine aqui se o pastor colocasse saliva na água aqui para... É o que eles fazem. Então, eles estão acrescentando coisas que não são bíblicas. Onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Então, os sacramentos, eles têm que ser verdadeiramente ministrados, porque os reformados rejeitam todos esses acréscimos. Tem igrejas que se dizem evangélicas que no lugar da ceia eles colocam leite e mel. E não está longe aqui de Dracena, a gente sabe que tem igreja que celebra a ceia com leite e mel. Então, onde está isso na Bíblia? Então, a gente tem que rejeitar todas essas formas, porque isso são sinais teológicos, ministeriais da igreja verdadeira. E mais um sinal da igreja verdadeira, além desses que já foram ditos. Culto bibliocêntrico e teolacrático, que nós já falamos. O culto ele tem que ser bibliocêntrico, tem que ter a Bíblia no centro. Ele tem que ser teolacrático, a adoração tem que ser devida somente a Deus. Nós não podemos também ter um culto que adore anjos, como a igreja de Corinto fazia. Tem igrejas que adoram anjos, fazem culto para os anjos, ou culto para o homem. Não, o culto é devido somente a Deus. Então, a Bíblia é nosso manual litúrgico. Ela é o poder de Deus para a salvação, e para a comunhão e para a adoração. A Bíblia nos ensina tudo isso. Toda a vontade de Deus no caminho do nosso caminho de redenção, toda a nossa vida está demonstrado na Bíblia, no culto. Então, a palavra de Deus que cria o processo do nosso culto, toda a liturgia. Se a Escritura não está ali no centro, a graça não vai frutificar, o culto verdadeiro não vai acontecer, porque o culto não está sendo teocêntrico, não está sendo bibliocêntrico. É como nós vemos hoje. Tem igrejas que fazem o culto como eles querem, inventam um monte de coisa, colocam lá teatro, coloca dança, coloca um monte de coisa. Isso não é bíblico, são acréscimos que não são bíblicos. E nós estamos vendo que esses são os sinais da igreja verdadeira. Pode ser que aquela igreja se desviou um pouco e ela volte, se regenere e volte para a Bíblia? Sim, mas o que nós estamos vendo é que esses são os sinais da igreja verdadeira, da igreja mais santa. Então ela tem que ser o culto bibliocêntrico. O culto é uma criação divina. Não foi o homem que inventou o culto. O culto foi uma criação do próprio Deus.
Por quê? Lá em Mateus 4:10, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quando Mateus escreveu isso, ele tirou lá de Deuteronômio 6:13. Então, culto foi Deus que mandou o homem prestar o culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Não foi o homem que inventou o culto. Então, o homem não pode ir lá e ficar modificando tudo. Quando Deus deu a ordem para Moisés construir o santuário, tudo, ele não falou: Moisés, faz o santuário aí do jeito que você quiser, não. Ele falou até os centímetros, o que ele tinha que usar, o que ele não tinha que usar, como que tinha que ser. Ele capacitou homens para poder fazer ali tudo o que ele mandava, né? Então, os santos, o acréscimos de santos no culto, não é autorizado pelas escrituras, como nós vemos algumas denominações que fazem. Também eliminar aquelas imagens de santos da igreja não vai eliminar a idolatria. Se você tirar os santos e continuar invocando os santos na hora do culto, vai continuar tendo a idolatria. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o que a palavra do Senhor nos diz em João 4:23-24? Quem poderia ler? Falando de santos, né? Parece que a gente está falando só da igreja romana, né? Mas hoje também essas igrejas neopentecostais fazem quantos acréscimos, né, ao culto. Nós não estamos isentos dessas coisas. Adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, em espírito e em verdade, né, nós não precisamos de imagens, de símbolos, de coisas para adorar o Pai. Então, quanto mais a gente materializar o culto, mais a gente precisar de coisas materiais, menos ele vai ficar espiritualizado, né? Quanto mais a gente, não, preciso de uma arca da aliança aqui, eu preciso de santos, eu preciso de uma imagem de um anjo. Então, quanto mais a gente fazer isso, mais ele vai ficar materializado. Isso pode chegar até a virar algo pagão. Então, por isso que Deus disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas, como eu disse, isso não é só algo que acontece na igreja romana. A igreja evangélica, né, hoje nós vemos o neopentecostalismo. O que eles fazem? Eles acrescentam a fogueira. Quem já viu fogueira santa? Fogueira santa, água benta, óleo ungido, entre outros. Outro dia eu estava vendo na internet lá colocaram um ringue na frente do culto, um Golias, e a pessoa tinha que tacar a pedra lá no Golias, tinha que tacar a pedra no pastor, né, que colocou o Golias lá no meio do culto, não no Golias, né? E hoje o pentecostalismo está desse jeito, né? Nós vemos essas igrejas aí que tem os apóstolos, a Arca da Aliança, essas coisas. Mas nós sabemos, né, nós estamos vendo que isso não é bíblico. Isso são sinais de uma igreja que não é verdadeira, porque ela faz esses acréscimos que não são bíblicos. Então, manter o culto bibliocêntrico é o objetivo, né, da Igreja de Cristo. Os sacramentos, eles são memoriais da nossa fé. E são poderosos meios de graça. A gente sabe, né, que o batismo, a ceia são meios de graça, né, são memoriais da nossa fé. E nós não podemos também confundir eles como ídolos. Então, eles não são considerados ou transformados, né? O pão da nossa ceia, ele não se transubstancia, né, no corpo e o sangue no corpo de Cristo. O vinho não se transubstancia no sangue de Cristo.
a gente não recrucifica Cristo, né, como a igreja romana faz. Então, o pão ali é um símbolo, são meios de graça, são sacramentos, mas pão não vira o sangue não vira o corpo de Cristo ali na hora da ceia, como romanistas dizem. E então eles são meios de graça, são sinais da nossa fé, são memoriais, mas isso não acontece, porque senão eles ali, cada missa ali, eles estão recrucificando Cristo novamente. E também é Deus que se apropria dos seus eleitos. É não nós que nos apropriamos de Deus. Você aceita Jesus? Ou é Deus que te escolhe? Sabemos, né, que os eleitos são escolhidos, dependente de nenhuma obra que nós fazemos. Então, não é nós que aceitamos Cristo. É Ele que nos recebe, independente das nossas falhas, porque não é por nenhum mérito nosso. Não é porque durante a minha vida até a minha conversão eu fui uma pessoa boa. Não, é somente pela graça. Presente de Deus, Ele nos dá a fé para que na graça, né? Então somos nós que aceitamos a Cristo. É Ele que nos recebe, né, pela sua maravilhosa graça. Então Deus Pai, o seu Filho nos dá o Espírito que nos alimenta do pão espiritual da palavra e do sacramento eucarístico e da oração. Então nós não podemos confundir, irmãos, essas coisas que não são essas coisas são sinais da igreja verdadeira, e tudo que não esses sinais a gente tem que rejeitar, porque não são bíblicos. Amém? E nós vamos ver o inciso 4. O inciso 5, desculpa. Ele diz o que da confissão? Se os irmãos quiserem acompanhar aí. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Então, a igreja visível universal é a soma das igrejas denominacionais locais. E como nós vimos no anterior, ela é a soma dos eleitos e dos não eleitos. Pode ter menos ou mais eleitos. E mesmo as igrejas mais puras, elas estão sujeitas à mistura e o erro. A única igreja que não vai estar sujeita ao erro é a igreja universal. Então, algumas têm se degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Porque nós vamos ver depois que Deus coloca ali os seus eleitos na igreja invisível, mas o diabo coloca os seus filhos na igreja visível. Então, mesmo na igreja visível, nós sabemos que tem os eleitos, mas o diabo vai lá e coloca os seus filhos também na igreja visível. Para quê? Para corrompê-la, para interromper o progresso da igreja. E ele continua: não obstante, haverá sempre à terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Como foi o texto inicial que nós lemos. Quando Deus responde a Elias: eu separei 7.000 daqueles que não se dobraram a Baal. Então Deus sempre tem uma igreja no mundo. Essa igreja sempre tem um remanescente fiel, sempre tem uma semente fiel, que vai adorar segundo a vontade dele. Então, é isso que a confissão está dizendo. O que os reformadores disseram sobre esse texto. Então, eis no que consiste a religião pura e real, fé aliada a sério temor a Deus. Então, a religião pura e real é a fé aliada ao sério temor a Deus, de modo que o temor não em si contém reverência espontânea, mas ainda traz consigo legítima adoração, que está prescrita na lei. E é isto que se deve observar com mais cuidado. Enquanto todos veneram a Deus de maneira vaga e geral, pouquíssimos o reverenciam de verdade, enquanto toda parte grande é a ostentação em cerimônias,
rara, porém, é a sinceridade de coração. Então, ele diz que a religião pura e real é a fé aliada de temor a Deus. Então, não adianta a gente fazer um culto sem o temor a Deus, né? Sem observar, né, aquilo que Deus está dizendo. Ele diz que muitos veneram a Deus de maneira vaga e geral, né, sem o devido cuidado. É por isso que nós sabemos que o domingo é o dia que mais se comete idolatria. Por quê? Porque no dia do Senhor as pessoas cultuam a Deus de maneira que Ele não, né, ordenou. Então, por isso que as cerimônias têm que ter a sinceridade de coração. Se nós viermos de um culto, né, e não adorar a Deus em espírito e em verdade, em sinceridade de coração, nós estamos apenas aqui em corpo, né, mas não em sinceridade. Então, por isso que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, como a irmã leu, né, em sinceridade de coração, com a fé aliada ao temor. Né? Então, o que nós vimos aqui nesse início desse inciso. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Então, a igreja universal é a soma das igrejas particulares. Sempre que nós falamos de igreja universal, que fique bem claro, é a igreja invisível, a soma dos eleitos. Então, ela é a soma das igrejas particulares da igreja presbiteriana, da igreja batista, de outras denominações diferentes. E quanto mais vulnerável, né, quanto a igreja mais vulnerável ela fica mais vulnerável aos desvios bíblicos, né, às contaminações. Então, há crentes, nós não podemos, né, negar isso, que há crentes falsos dentro das melhores igrejas. Pode ser a igreja que você olha assim, a igreja mais santa que eu já vi é tal igreja, né? Mas há crentes falsos lá. Nós não podemos, e a própria palavra do Senhor diz. Então, a gente tem que tomar cuidado para que essa porcentagem não distorça, né, os ensinamentos bíblicos com interpretações erradas, né, da palavra do Senhor. Há diferenças denominacionais, doutrinárias, né, periféricas, que não influenciam a palavra do Senhor, que não influenciam diretamente na doutrina da salvação. A gente também não pode ser fanático ao ponto de não considerarmos eles como os irmãos. Por quê? Porque nós vimos que a soma da igreja invisível é várias denominações particulares. Nada justifica essas brigas que tem hoje em dia por coisas pequenas. Não, o batismo tem que ser por aspersão, por imersão. Não, fez esse detalhe, né? Então, não, irmãos, essas coisas pequenas, essas coisas que não são tão profundas, nós não podemos, né, perder tempo se discutindo com isso. Nada justifica, né, a gente brigar por coisas periféricas. Então, o cristianismo hoje em dia está sendo também um ringue por culpas, por coisas simples, né? Nós não podemos cair nesse erro. Mas nós sabemos que não existe, né, uma igreja também 100% santa. Por quê? Porque ele diz no texto aqui, o que ele diz? Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. Por quê? Porque então o diabo ele coloca também os seus filhos na igreja. Mas por que eu estou falando isso? Jesus explicou isso, né, na palavra do trigo e do joio. O que ele fala lá em Mateus 13, 37 a 39? Se os irmãos quiserem abrir aí para acompanhar, eu vou ler aqui. Ele fala: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Então, é aquilo que Jesus fala, né? A igreja, ela tem o trigo e o joio. O joio foi o inimigo. Ele explica aqui, quem semeou foi o inimigo, o diabo. Então, e ele fala, são os filhos do maligno. Então, o diabo coloca os seus filhos também na igreja. Para quê? Para, como nós já vimos, para atrapalhar a igreja, para desanimar a igreja, para o reino não avançar. Isso não é nada de oculto aqui. O texto é claro. O campo de Deus é o mundo e a igreja é a igreja universal. É contida em várias instituições, onde o maligno tem o joio, né? O diabo ele tem o joio, que fala aqui que é os seus filhos. E ele muitas vezes causam danos ao rebanho. Então, esses filhos, né, do diabo e não de Cristo tornam-se verdadeiros anticristos ali na igreja visível e fragilizam ela, né, com seus pecados, né? Nós que somos santos, santificados por Cristo, já temos nossos pecados individuais, né? Já temos nossos pecados individuais, já temos nossos pecados como corpo de Cristo. Ainda mais vem esses filhos do diabo, filhos do maligno, e ainda atrapalham, né, todo o progresso do reino, todo o progresso da igreja. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele preserva os seus eleitos. Cristo fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Em algum momento pode ser que a igreja está menos visível, mas em alguns momentos ela vai estar mais visível. Então os eleitos, aqueles cristãos verdadeiros, têm que perseverar para que não desanimemos, para que não deixemos o joio crescer. Então, é isso que ele fala aqui nessa segunda parte. E a terceira parte, ele fala, não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então é aquilo que nós lemos lá no começo, em Romanos. Sempre vai ter um remanescente fiel. A gente pode estar desanimado por algum tempo, achar que a igreja tem poucos eleitos, tem poucos que se esforçam, que buscam ali, que não estão se desviando, mas Deus sempre preserva o remanescente fiel. Então, é a própria experiência de Israel que nós vemos, né, na época de Elias. Deus sempre manteve o remanescente fiel. Então, sempre haverá graça, né, para a igreja. Então, haverá sempre sobre a terra uma igreja visível para adorar a Deus, sobre a vontade dele mesmo. Amém? Nessa linha de pensamento, Cristo falou lá como nós já citamos, em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Por mais que o inimigo venha, acrescente o seu joio, lute contra a igreja verdadeira, as portas do inferno não prevalecerão, porque ele é o cabeça da igreja, ele é que edifica a igreja. Então as portas do inferno não prevalecerão. Os poderes do maligno jamais prevalecerão sobre os de Deus. Então nada nem ninguém separará, o eleito de Deus do nosso Senhor e Salvador. O que Romanos 8, 31 a 39 diz? Algum irmão com o microfone poderia fazer a leitura desse texto? Romanos 8, 31 a 39. Ninguém separará, o eleito de Deus, nosso Salvador. Ninguém. Se você é um eleito do Senhor, nada vai te separar de Cristo. Até uma música, esse
Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, o texto é bem claro, né? Nada, a lista é grande, mas nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a igreja, né, como Israel, passou por momentos de entusiasmo que estava forte, tinha grande vibração, grande consagração, mas também passou, né, por esfriamentos, por exílios, por maus testemunhos, por um descomprometimento, né, com Deus e comprometimento com o mundo. Mas Deus jamais permitirá que a igreja se apague completamente da terra, que os eleitos sejam separados, né, do amor de Cristo, porque Ele é o cabeça, né, Ele é o nosso instrutor, Ele é nosso Salvador. Então nada nos separará do amor de Cristo, nada separará a igreja de Cristo, né, nada vai prevalecer, né, sobre a igreja que Cristo edifica, a igreja verdadeira, a igreja que tem esses sinais que nós vimos, que é a Bíblia como centro, Deus como centro, a correta administração dos sacramentos, a disciplina. Então, jamais vai prevalecer. Então, concluindo, irmãos, já passando para a conclusão, né, e resumindo, mesmo que denominações cristãs muito sérias, mesmo denominações muito sérias, estão sujeitas ao erro. Por mais que nós temos uma tradição tradicional, tudo, nós temos que sempre estar firmes ali para que nós não caiamos em erro. Onde existe um pecador, mesmo que seja convertido a Cristo, há possibilidade de erro. Então nós somos pecadores. Então nós temos que sempre dizer como Davi: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E nós somos pecadores, enquanto nós estivermos aqui, mesmo sendo eleitos, nós somos justificados, né? Nós somos considerados como justos, nós não somos santos. Santificação é um processo. Existem pessoas aqui hoje que são mais santas e menos santas umas que as outras. Não quer dizer que um seja salvo e o outro não. Mas é um processo, então nós estamos sujeitos ao erro doutrinário. Mas, sempre onde existem cristãos falsos, existem também os verdadeiros. Há algumas comunidades que têm uma maior quantidade, mas sempre haverá ali o diabo colocando os seus filhos para que a igreja não avance, para que o reino não avance. Então a gente tem que tomar cuidado também, que nós vimos que igrejas que fizeram pouco caso desses erros doutrinários se tornaram irremediavelmente apóstatas, como são as igrejas da Europa. Igrejas que foram palco da reforma protestante,
que deixaram ali um pequeno câncer ser introduzido ali dentro da igreja, né? Lideranças que passaram o pano lá naquelas igrejas da Europa, né? Não, é só isso aqui, senão a gente vai perder os jovens, a gente vai perder os membros, né? Vamos pintar a parede aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? E acabou que virou como virou. Nós temos os exemplos lá das igrejas europeias. No passado foram palco da Reforma Protestante e hoje, né, viraram algumas ali boates, algumas estão em ruínas, e algumas ali são para propriedades particulares, né? Mas tudo isso não pode nos desanimar, porque Deus sempre preserva para si um remanescente fiel. Sempre Deus reserva a semente fiel, que é a igreja de Cristo, que Ele comprou com seu próprio sangue, redimiu e a instituiu. Não fomos nós que criamos a igreja, não foi o ser humano, foi Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, sempre haverá um remanescente fiel que adorará a Deus conforme a vontade dele. Então, por isso que nós não podemos desanimar e nem se render aos modismos passageiros das culturas. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais esse dia, por esse dia do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou, o Senhor edificou a tua igreja, o Senhor sempre preserva um remanescente fiel. Nos dá força, Senhor, para permanecer conforme a tua vontade, andar nos teus caminhos. Sonda-nos, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos sobre os teus caminhos eternos. Pai, que teu Espírito Santo nos convença a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Teu Espírito Santo esteja sempre na direção da tua igreja, nos capacita, nos ensina, nos guia a fazer a tua vontade e não a nossa. Também nos fortalece, Pai, para permanecermos firmes contra essas ciladas, para que possamos sempre perseverar naquilo que o Senhor nos diz para fazermos. E esse joio introduzido pelo inimigo, por Satanás, não venha prevalecer. O Senhor nos ensine a identificar isso, para que não desanimemos jamais, porque o Senhor já nos redimiu, e é o Senhor que edifica a tua igreja, não somos nós. É o Senhor é o cabeça, o Senhor é nosso instrutor. Nos ajuda, Pai, não nos deixa desanimar jamais. Fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Despeço dos irmãos que nos assistem online, a igreja aqui presente.